Olá, aqui é o Gustavo Mendes, da Academia de Educação Radiológica Online. Trabalho na Rede D'Or e na Clínica Felipe Matoso. Vamos ao resumo mensal de alguns artigos selecionados da radiologia gastrointestinal. Agradeço aos editores seniores pela seleção dos artigos, a Júlia de Conte pela tradução, a doutora Viviane Amorim pela revisão e a doutora Daniela Parente pela coordenação e supervisão do grupo no Brasil. Esse primeiro artigo é um estudo retrospectivo que avalia a utilidade da tomografia e do esofagograma no diagnóstico da perfuração esofágica. A clínica é pouco específica e a mortalidade se aproxima de 60% quando o tratamento é postergado. O esofagograma depende de disponibilidade, radiologista treinado, cooperação do paciente e existe a possibilidade de aspiração. A tomografia tem a vantagem de ser mais disponível e trazer informações do tórax e do mediastino. Os autores avaliaram 103 pacientes com suspeita de perfuração esofágica e que realizaram tomografia e esofagograma separados por menos de um dia. Apenas 9 desses pacientes tiveram um diagnóstico confirmado de perfuração, mostrando a raridade da patologia. A TC demonstrou um valor preditivo negativo de 100% e melhor sensibilidade que o esofagograma. Os autores sugerem que o exame de escolha na emergência em casos suspeitos seja a tomografia com contraste oral e que, se o exame for negativo, o esofagograma tem pouco a acrescentar. O segundo artigo é uma revisão sobre apendicite. O artigo sugere um passo a passo em 5 etapas: encontrar o apêndice, identificar as características de um apendicite, reconhecer falsos positivos e falsos negativos, procurar complicações e afastar doenças que possam mimetizar a apendicite. Para cada etapa, os autores dão dicas e mostram armadilhas. O protocolo utilizado pelos autores é o ultrassom para crianças, adolescentes, grávidas e pacientes magros de qualquer idade e TC para os demais. Se o ultrassom não for diagnóstico caso tenha sido o primeiro exame, a TC é solicitada depois, exceto em grávidas, em que a RM é o segundo exame. Os autores fazem a TC com fase portal única, sem contraste oral ou retal. O protocolo da RM é T1, T2 e T2 com saturação de gordura nos planos axial e coronal e uma difusão na suspeita de complicações. Os achados principais são espessamento parietal maior que 3 milímetros, dilatação do apêndice, inflamação da gordura adjacente e linfonodos mesentéricos aumentados. O terceiro artigo analisa a tendência com relação à realização de exames abdominais na população contemplada pelo Medicare, Sistema de Seguro de Saúde dos Estados Unidos, de 2004 a 2016. O número de exames de abdômen caiu de 558 exames por mil beneficiários em 2004 para 441 por mil beneficiários em 2016. Houve um aumento no número de exames de ressonância e tomografia de abdômen, ao passo que houve uma queda no número de exames de radiografia, fluoroscopia e medicina nuclear do abdômen. O ultrassom permaneceu relativamente semelhante. O quarto artigo faz uma revisão embriológica, anatômica e de características tomográficas do saco peritoneal menor e do forame de Winslow. O saco peritoneal menor é um espaço potencial entre o estômago e o pâncreas que pode ser envolvido em processos patológicos, como coleções, mácias e hérnias internas, e pode ainda ser via de disseminação de doenças da cavidade peritoneal. Pancreatite aguda é a causa mais comum de coleção líquida no saco peritoneal menor. Bilomas e hematomas também podem ser vistos, principalmente no contexto de trauma. As massas desse espaço mais comumente são metástases e normalmente estão associadas à carcinomatose peritoneal, sendo as fontes mais comuns o trato gastrointestinal e o ovário. Os tumores primários malignos mais comuns do local são liposarcoma, leiomiosarcoma e giste, e os benignos, linfangioma e teratoma. Outras condições incluem cistos de duplicação, aneurismas da artéria esplênica, abscesso e tuberculose. O quinto artigo revisa as manifestações abdominais e os subtipos das neoplasias endócrinas múltiplas, as NEM, que são caracterizadas por afetar duas ou mais glândulas endócrinas. Os componentes principais da NEM1 incluem tumores da paratireoide, pituitária e principalmente pancreáticos, especialmente o subtipo neuroendócrino, que está presente em até 80% dos pacientes com NEM1. A NEM2A é associada com carcinoma medular de tireoide, hiperplasia de paratireoide e feocromocitoma, enquanto a NEM2B não tem hiperplasia de paratireoide e tem características não endócrinas como hábitos marfanoides e neuromas de mucosa. Dentre os achados abdominais, podemos ver alguns relacionados à secreção hormonal, como a osteopenia, nefrolitise e úlcera péptica. O sexto artigo avalia o volume de necrose pancreática como biomarcador de gravidade da pancreatite aguda.
Os autores avaliaram 163 casos de pancreatite aguda e encontraram a correlação linear entre o volume da necrose pancreática e o tempo de permanência hospitalar, bem como a associação com falência de órgãos, infecção, admissão no CTI e necessidade de intervenção. Quando comparado a 4 outras escalas, incluindo o índice de gravidade pela tomografia e o índice de Baltazar, o volume de necrose pancreático foi mais acurado para predizer alguns desses parâmetros. O limiar para predizer as complicações foi de 75 ml de necrose. O sétimo artigo faz uma revisão dos traumas penetrantes abdominais e pélvicos. O artigo explora os mecanismos de lesão, incluindo o comportamento de projéteis de arma de fogo, com lesões por transferência de energia, bem como por estilhaços. Os autores relatam que o protocolo de TC no contexto de trauma é controverso, que alguns advogam contraste venoso oral e retal e outros preferem realizar apenas o contraste venoso. O artigo sugere o uso da classificação da Associação Americana para Cirurgia de Trauma, a AST, e expõe ainda os achados de tomografia que necessitam de intervenção, como extravasamento de contraste, pseudaneurismas, rotura intraperitoneal da bexiga, lesão diafragmática, dentre outros. O oitavo artigo usa um modelo de radiômica do fígado na TC para predizer o risco de encefalopatia hepática secundária à hepatite B relacionada à cirrose. O estudo usou a TC de abdômen trifásica para extrair dados como morfologia do fígado, orientação, convexidade, presença de ascite, dentre outros. E utilizando esses dados em conjunto com a avaliação da albumina sérica, o modelo teve uma acurácia de 93% na predição de encefalopatia hepática, demonstrando mais uma possibilidade de uso da radiômica. O nono artigo aborda os achados abdominais e pélvicos relacionados à Covid-19. Os autores estudaram 141 pacientes positivos para Covid-19 e que fizeram tomografia de abdômen dentro de até 2 semanas do teste positivo. 57% desses pacientes tinham achados considerados típicos nas bases pulmonares. O artigo destaca que os achados abdominais mais comuns foram espessamento parietal do cólon, distensão da vesícula biliar, densificação perirrenal e espessamento parietal da bexiga. Os autores informam que mais estudos são necessários e parte desses achados podem ser relacionados a doenças crônicas ou não relacionadas à Covid-19. O 10º e último artigo é sobre apendicite aguda na Covid-19. É um estudo retrospectivo comparando tomografias solicitadas para apendicite em um período de 3 meses pré-pandemia em 2019 e nos mesmos meses durante a pandemia em 2020. Foram 141 tomografias solicitadas com esse propósito no período em 2019, com 30% de positividade, e 55 tomografias solicitadas nos mesmos meses de 2020, com 46% de positividade. Além do aumento percentual, os casos foram mais graves no período da pandemia. Os autores acreditam que a diferença apresentada pode ser explicada de certa forma pela ordem de permanecer em casa vigente no país de origem. Caso queiram mais detalhes sobre os artigos apresentados, entrem em contato pelas redes sociais e acessem o nosso blog. Até o próximo mês.